Dentro desta visão, um dos pilares da nossa igreja é discipulado eficaz. Eva Santos, louvado seja o nome do Senhor. Prepare o seu coração, irmãos. Cada uma melhor que a outra, em nome de Jesus. Bom dia, amados. Paz do Senhor. Eu vou falar logo, né? Porque aí eu já me livro. Tô super nervosa, tá, gente? Mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Eva, sou de Pernambuco, tá? Então, se eu falar um pouquinho rápido, você já sabe por que viu? Amados, eu fui convidada no dia de hoje para compartilhar com vocês algo maravilhoso, algo da visão, algo sobrenatural, discipulado eficaz. E nada melhor que iniciar com um versículo no livro de Mateus, capítulo 28, o versículo 18 e o versículo 19. Versículo 19. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, aqui, como já foi dito, né, é uma ordenança do Senhor. Ou seja, quando não fazemos discípulos, estamos em desobediência. Quando não passamos adiante aquilo que o Senhor pediu para fazermos, estamos entendendo o evangelho errado. Por isso que é fundamental entendermos que a nossa missão como igreja é fazer discípulos. É fazer discípulos como eu, como o pastor Silvinho, como o pastor Mateus? Não, como Cristo. Porque esse é o nosso chamado. Esse é o nosso propósito. Então, eu quero compartilhar com vocês 4 pontos que o Senhor colocou no meu coração para a gente seguir, para termos esse discipulado eficaz. E o primeiro ponto, antes de eu iniciar com ele, eu gostaria de compartilhar com vocês que quinta-feira, na primeira noite, eu fiz uma dinâmica interessante. Eu cheguei com os balões, com algo escrito dentro dos balões e entreguei para algumas pessoas. E no outro dia, eu cheguei para elas, conversei, perguntei o que estava escrito dentro do balão e conversei um pouco com eles, com cada um deles, né? E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é conexão. Nós não podemos fazer discipulado sem conexão. Por quê? Porque eu não vou chegar para as pessoas e chegar para elas e dizer assim, não, vem cá, você precisa de Jesus, isso e aquilo, como já foi pregado aqui. A gente precisa nos conectar, mostrar para ela o quanto ela é preciosa. Sabe por quê, amados? Porque Jesus fez isso conosco. Ele mostrou que nós somos preciosos a ponto de se entregar na cruz por nós. Então, o primeiro ponto fundamental é a conexão. Por quê? Porque quando nos conectamos com a pessoa, mostramos para ela o quanto ela é importante para nós e para o Senhor. Mostramos para ela que quando a gente está conectados com ela, quando a gente chega no primeiro encontro para falar com ela, a gente vai saber aquilo que ela está necessitando. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu estava no Mato Grosso, a gente foi o primeiro contato lá com o pessoal lá. Foi interessante, porque a gente chegava numa rua lá, a gente não conhecia ninguém. Então eu chegava e dizia assim, onde fica o mercado? A gente já sabia onde ficava o mercado, mas a gente queria nos conectar. E aí a pessoa, é ali na rua da frente. Então aí eu vi que não era isso. Tá, aí eu fiz, obrigado. Não, mas faz calor. Pronto. Encontrei a conexão. Menino, mas que é quente. Hoje está 37, está uma delícia. Amanhã o que vai fazer 40 graus? E aí a gente começou a conversar. E aí no final eu fiz assim, você precisa de alguma oração? A gente está aqui para abençoar a cidade. Ora pelo João. Passou.
a gente anotou o nome, fomos para outras ruas, nos conectamos, conversando. Na outra semana, a gente voltou naquela casa, bateu naquela porta. Sabe o que eu perguntei? Como está o João? Aquilo ali abriu a porta para um grupo Vida lá. Porque eu entendi que o João para aquela pessoa era importante. Por isso que é fundamental nos conectarmos. O primeiro ponto, amados, a gente vai passar por vários pontos, a gente vai ministrar, a gente vai ensinar, a gente vai fazer várias coisas, mas primeiro devemos nos conectar. Sabe por quê? Porque se a gente chegar falando que vai para o inferno, sabe o que eles vão dizer? Eu já estou no inferno, minha filha. Ainda mais lá no Mato Grosso, que é quente, viu, gente? É muito quente. Então ele vai dizer, minha filha, eu já estou no inferno, então o outro não vai fazer a diferença. Quando a gente se conecta, a gente, nossa, ela orou, ela nem sabe quem é fulano, mas ela orou por ele. Ela perguntou por ele. Então nos conectamos a ele. E aí, com essa conexão, chega o segundo ponto. O relacionamento. E aí vamos nos relacionar com a pessoa, vamos entender a dificuldade dessa pessoa, vamos falar para ela, vamos conversar com ela, vamos mostrar para ela o Criador de uma forma amorosa. Vamos sentir a dor deles, vamos amar com o amor que Cristo nos amou, vamos repassar isso para eles. Por quê? Porque já nos conectamos. Amados, se a gente pular esse pilar e ir direto por ensino, falar que está errado, falar isso ou falar aquilo, sabe o que é que vai acontecer? A gente vai falar a verdade, mas verdade sem amor, sabe o que é? Crueldade. Verdade sem amor é crueldade. E amor sem verdade é sedução. Por isso que o equilíbrio que está em quem? No Espírito Santo. Através do discipulado, a gente vai gerar verdade e amor. E aí a gente vai gerar isso através do relacionamento. A gente vai começar a entender aquela pessoa. A gente vai começar a amar aquela pessoa. A conviver com aquela pessoa. Entender as dificuldades daquela pessoa. E pegar para nós, chorar como já foi ministrado aqui. Chorar quando eles estão chorando. Sorrir quando eles estão sorrindo. Por quê? Porque agora nós fazemos parte disso. Porque um relacionamento não começa sozinho, né, gente? O relacionamento tem que ter outra pessoa. Então, nós vamos nos relacionar. Por quê? O primeiro passo a gente já deu, nos conectamos. Aí vamos nos relacionar. Assim como Jesus. E a gente vai se relacionar. Por quê? Porque o relacionamento é importante. Porque aí a gente vai entender que aquela pessoa é totalmente diferente da gente. Aí a gente vai começar a entender que Cristo nos amou, a gente sendo difícil. Como o pastor Fagundo falou, a gente sendo trem à toa. Ele nos amou. Ele nos amou como nós éramos. E aí a gente vai ter que repassar esse amor para pessoas difíceis. A gente vai ter tempo de qualidade. Ou seja, eu não vou para o discipulado pegando o celular e tipo, então, amado, peraí, deixa eu responder aqui. Não, o tempo de qualidade é você olhar nos olhos do seu discípulo. É você ensinar, mostrando amor, mostrando assim, esse tempo é exclusivo seu. Esse tempo é para você, eu estou dedicando a você. Esse tempo é o nosso momento junto, para orarmos, para chorarmos, para aprendermos. E aí, gente, a gente começa a viver, a gente começa a experimentar aquilo que Cristo fez por nós e passamos para outra pessoa. Passamos para outra pessoa. E aí, essas pessoas vão entender o amor de Cristo. Sabe por quê? Se a pastora Viviane, se Cristo me ama como a pastora Viviane, o pastor Fagundo me ensinou isso, eu quero esse Jesus para mim. Eu quero esse Cristo para mim. Por quê? Porque a gente não só está interessado em passar uma lição, a gente não só está interessado em cumprir a nossa meta.
Estamos interessados em vidas. Estamos interessados nas almas que Cristo morreu por elas. Isso é discipulado. Isso é o passo do discipulado eficaz. Não é a gente começa, claro que vai ter discipulado, claro que vai ter ensino, claro que vai ter correção, claro que vai ter dificuldade, vai. Mas quando a gente se conecta, quando a gente se relaciona, quando a gente vai ensinar, pode até ficar chateado na hora, mas sabe o que é que ele vai dizer? Não, ela está fazendo isso por amor. Porque ela já entendeu que eu já me conectei com ela. Eles já entenderam que eu o amo. E quando eu corrijo, é para melhorar. E quando eu corrijo, é para forjar ainda mais o caráter de Cristo na vida deles. Amados, eu achei interessante quando o pastor Danilo estava ministrando ontem. E aí ele falou que foi, eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, mas ele falou que foi discipulado pelo pastor Vitor Lúcio, pelo pastor Vaguinho, pelo pastor Fagundes, e foi falando. E sabe o que eu achei lindo disso? Eu achei lindo porque cada um desses pastores que ele citou, esses pastores só ensinou, sabe o quê? Forjar o caráter de Cristo nele. Sabe por quê? Porque aí o pessoal diz, não, ele é meu, porque tem gente que faz assim, né? É meu, me pertence. É meu, não, esse aqui é minha turma, meu exército. Vira general, né? Mas não. Ele fez, eu fui discipulado por fulano, por ciclano, por ciclano. E olha quem é hoje? Pastor. Ou seja, discípulo de Cristo. É assim. O discipulado eficaz, passo a passo. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E amados, deixa eu só a coisa aqui, gente. E amados, eu acho lindo, maravilhosa. Primeiro, a visão da nossa igreja. Maravilhosa. Segundo ponto, que eu acho maravilhoso, não só a visão da nossa igreja, mas os passos e o trabalho. Amados, claro que tem gente que gosta, tipo, olha, o trabalho da igreja fulano de tal é massa, vamos pegar o estudo bom, tal. Beleza, mas valorizem o material da nossa igreja. O material da nossa igreja, amados, se vocês lerem, é completo. Você já sai de lá formado em teologia. E detalhe, cada vez que a gente ministra, cada vez que eu pego o nível 1, fundamento 2, Deus fala de uma forma diferente comigo. Eu digo, meu Deus, eu que preciso dessa ministração. Eu que preciso disso, eu que preciso daquilo. E aí a gente vem para o ponto 3, que é o ensino. Que é o levar a palavra, ensiná-lo através da mensagem. Ensiná-lo corrigindo, mostrando os pontos de Cristo. Mostrando Cristo nestas pessoas, ensinando para eles Cristo, porque a gente é discípulo de quem? De Cristo, não é isso? Então, se a gente é discípulo de Cristo, a gente tem que imitar quem? Exatamente. Então, se a gente imita Cristo e se a gente ensina o nosso discípulo, a gente vai ensinar a eles a quê? A imitar a quem? Exatamente. Então, se a gente imita Cristo, automaticamente a gente gera discípulos. Que esses discípulos vão gerar outros discípulos. E aí vem o quarto ponto. O quarto ponto é que a gente vai fazer com que esses discípulos entendam o que a gente está fazendo. Mas eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferenciada. Tayane, vem aqui por gentileza. Mostrar para vocês, para que vocês... A pastora Viviane, vem aqui também. Sara, vem aqui, por favor. Amados, eu tenho um pouquinho... Eu vou pegar só elas três para... Vamos supor que essas pessoas são minhas... Não, vamos supor... Elas são minhas discípulas, tá? Só que eu trabalho, né? Então, para depois a gente... não, eu trabalho. Só que eu trabalho e discípulo elas três. No meu tempo. Só que elas são minhas. Todas são minhas. Porque eu estou ralando. Eu estou dando meu tempo de folga para ensinar cada uma delas. Então, pastor Silvio, nem olhe, porque as discípulas são minhas. Então, eu vou para esse lado, minhas discípulas vêm.
né? Vem para cá. Eu vou para o lado de cá, minhas discípulas vêm para cá. Vem cá, minhas discípulas, todas. Isso aqui se chama visão que eu sou a rainha. Como é, gente? Rainha, obrigada. Que eu sou rainha. Que eu sou a rainha. Certo? Essa aqui é a visão que eu sou a rainha. Por quê? Eu estou colocando eu como teto dos meus discípulos. Eu estou limitando meus discípulos a chegar até mais ou menos perto de mim. Porque eu sou. Mas que a Bíblia fala que eu sou é só quem? Aleluia, glória a Deus, amados. Aí fico feliz. Amadas, muito obrigada, pode sentar. Muito obrigada. Lembrei de outra coisa. Tayane, volta aqui. A visão da nossa igreja. O discipulado eficaz. Eu faço, ela vê. Eu faço, eu peço ajuda para ela. Ô, Tayane, ora. Vamos lá para o Grupo Vida, a gente ora lá. Vamos lá, tu faz o louvor hoje. Aí agora, ela faz. Eu vou dizer, Tayane, agora tu faz. Só que eu vou estar lá para te ajudar. E a Tayane, não, então faz o louvor, faz isso. Louvor ela não vai pedir não, pelo amor de Deus. Não pede não, tá? Aí ela vai pedir para eu fazer. Aí eu vou lá ajudar ela. Depois, a Tayane faz e eu vejo. Depois, a Tayane faz e outra pessoa vê. E aí eu estou livre para pegar outra pessoa para ministrar, porque aí quando eu ensino para ela essa visão, sabe o que é que vai acontecer? Multiplicar. Porque aí ela pega uma, ela vai pegando outra, e quando a gente vê, a gente ganha Alfenas, Minas Gerais, o Brasil e os confins da terra. Obrigada, meninas, Deus abençoe cada uma de vocês. Amados, essa é a visão da nossa igreja. Essa é a visão de um discipulado eficaz. Essa é a visão no qual devemos seguir. Por isso que a gente fala foco na visão. Porque quando a gente começa a entender isso, a gente vai ver o reino. Porque isso aqui que eu fiz a segunda vez é a visão do reino. É entender que eu não vou ganhar o mundo. Mas se eu ganhar uma pessoa, e se essa pessoa entender que ela precisa de ganhar mais uma, a gente, juntos, levaremos a salvação para toda a terra. Amados, eu vou compartilhar uma coisa com vocês que aconteceu lá no Mato Grosso. A gente, no período da pandemia, né, eu estava lá no Mato Grosso no período da pandemia. E aí, para ir para outra cidade com essa dificuldade, não tinha ônibus todos os dias. Então eu ia para uma cidade e ficava lá o final de semana inteiro e voltava na segunda. No sábado, a Rose, a minha discípula, que ficou lá no meu lugar, né? Ela me ligou, falando que o Grupo Vida na sexta-feira à noite, que eu já não estava, tinha sido uma bênção maravilhosa. E tinha uma mulher que foi lá, que pediu oração para o Senhor. E aí ela ligou para mim no sábado e fez assim: vou esperar você voltar. Aí eu, por quê? Não, para a gente ir junto lá. Eu falei, mas se esse senhor morrer antes? Vai lá, vai lá orar por ele. Ele não está doente? Aí ela, vai lá e ora por ele. Sábado. Não, então tá bom. O que é que ela fez? Como eu levava ela para todos os lugares, ela pegou outra moça e foi com ela orar na casa desse homem. O homem estava com problema na boca e estavam suspeitando de câncer. Estou eu lá, terminei o sábado, né, o domingo naquela cidade. Volto eu na segunda, chego na segunda, e quando foi à tarde, a Rose foi lá. Quando a Rose foi lá, ela fez assim: Eva, tu não acredita. Eu fiz o quê? Eu orei pelo homem no sábado, né? Foi eu e a menina lá. Eu orei pelo homem, eu fiz ótimo, louvado seja Deus. Na segunda-feira de manhã, o homem foi no médico, e o médico falou que era só uma infecção na boca. E ele veio agradecer, porque ele disse que foi Jesus que curou ele. Por que, amados, eu estou falando isso para vocês?
Porque se eu dissesse, não, me espera, claro, talvez poderia ser, não, claro, talvez, né? Óbvio, eu estou só cogitando. Talvez poderia acontecer qualquer coisa, mas o que é que eu ensinei? Que o poder, a cura, o milagre, quem faz é Cristo. Através dos disponíveis, através de nós. Então, quando a gente ensina, quando a gente passa para eles, eles entendem que não é Eva, não é o pastor Silvinho, não é a Viviane, não é o pastor Fagundes, não é o pastor Antônio, é Cristo em nós. É Cristo em nós. E aí eu dei a oportunidade para ela experimentar o poder de Deus de uma maneira maravilhada. Porque ela ficou, nossa, mas Deus me usou. Deus me usou. E eu sempre ensino, só precisa, para Cristo, só precisamos ser disponíveis. Porque é Ele que, gente, é o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz todas as coisas. A gente só precisa ser o canal dessa bênção para as pessoas. A gente só precisa ser canal de bênção para essas pessoas. Então, quando a gente começa a entender a visão do reino, a gente não só vai se limitar nos nossos discípulos, a gente vai prepará-los para eles fazerem discípulos, para eles levantarem os discípulos com a imagem, com a visão da igreja, mas com a imagem e reflexo de Cristo. Amados, eu veio uns pontos na minha mente e eu queria compartilhar com vocês o que não é discipulado. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas discipulado é isso, eu estou fazendo certo. E muitas vezes a gente confunde até. Discipulado parece, mas ele não é terapia. Parece, mas não é. Sabe por quê? Tem semelhança. Tem semelhança, né? Porque a gente escuta, a gente muitas vezes... obrigada. A gente escuta, muitas vezes a gente precisa, né, dar um conforto, orar. Mas sabe qual é a diferença? É que o terapeuta, ele é neutro. E como a gente tem um relacionamento, a gente vai estar com ele na dor. A gente vai estar com eles no sofrimento. A gente vai estar conectados com eles. Então, por isso que o discipulado, ele não é uma terapia. Por isso, o discipulado, ele também não é só uma amizade. Por quê? Porque amigos, o final do relacionamento de um amigo, de uma amizade, né, é a comunhão, é aquela coisa tal. Mas o final de um discípulo é a gente fazê-lo à imagem de Cristo. É exatamente isso. Claro que tem amizade, claro, mas não é só isso. O discipulado também não é um método. Gente, faz parte, mas não é um método de crescimento da igreja. Sabe por quê? Porque o discipulado é o crescimento, sabe de quê? De maturidade. E quando a gente gera líderes maduros, automaticamente eles vão gerar líderes maduros, que vão gerar líderes maduros, e automaticamente vamos crescer com a igreja forte. Não é, tá? O discipulado, a gente precisa entender que o discipulado, quando a gente se conecta, quando a gente se relaciona, quando a gente ensina, aí vem o último ponto, que aí eles estão preparados para fazer e irem para todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí fazendo o que o versículo fala, ensinando a obedecer. Por quê? Porque a gente já se conectou, a gente já se relacionou, a gente já ensinou e agora eles estão preparados para ir mais além, para dar o passo extraordinário, para irem mais além. Amados, e nisso, eu estudando, eu vi que o discipulado, ele tem dois nomes.
Eu não lembro, não. Eu lembro o nome do homem, mas eu não sei falar. É Dietrich alguma coisa. É um nome alemão, de um autor. E ele, na Alemanha, o nome discipulado, ele tem dois nominhos diferentes. Eles mudam só uma letrinha. E aí tem o discipulado, que é você ser a imagem de quem? De Cristo. Então, o discípulo, porque você é o discípulo, né? É a imagem de Cristo. Só que a outra palavrinha que muda só uma letrinha, fala que nós como os discípulos de Cristo, temos a obrigação de forjar no outro a imagem de Cristo. Então, discípulo são dois. A gente precisa ser, verdade? Porque a primeira vez que eu fui para o campo missionário, isso aí eu nunca esqueço. O pastor Fagundes chegou para mim e fez assim: olha, minha filha, chegue lá, fale do amor de Cristo para todo mundo. E, se possível, abra a sua boca. Gente, para mim, eu fiquei, como é que eu vou falar do amor de Cristo sem abrir minha... Gente, como é que eu vou fazer isso? Mas como... Eu não entendi, né? Só que quando eu fui para o campo, eu comecei a ser a imagem de Cristo. Eu comecei a amar, a cuidar. E aí eu entendi isso. Depois, né? Claro. Bem depois. E sabe o que é interessante? É que no período da pandemia, na cidade onde eu estava, tinha muitos idosos. Muitas pessoas idosas. E era um casal. E sempre um ia acompanhando o outro no hospital, né, gente? Só que na pandemia, eles continuavam indo no hospital por causa dos problemas, mas as esposas ou os esposos não podiam acompanhar. E aí, no período que eu estava lá, o que é que eu fiz? Eu me ofereci para ser o acompanhante deles. Então, eu ia para o hospital lá, ficava lá na frente, ia com ele, a gente saía 5 horas da manhã por causa do carro da prefeitura e tal, e a gente ia. Gente, vocês não têm ideia do impacto que deu na cidade. Porque eu ia só com um senhorzinho ou outro, conhecido, próximo. E daí chegou uma senhora para mim e fez assim: vó, tem uma senhora que ela não tem ninguém, você vai? Eu falei, vou. Aí eu fui lá com a senhora. E passou-se 1 mês ou 2 meses, a cidade inteira me conhecia. A cidade inteira. Essa daqui é a pastora que serve. Pastora, gente, pelo amor de Deus, pastora. Vê, nem pastora eu sou. Essa daí é a pastora que serve. Pode chamar a pastora que ela vai com você. E nisso, abriu portas para o evangelho entrar na vida daquelas pessoas. Sabe por quê? Porque fez assim, você é diferente. O Jesus que você serve é diferente. Aí eu falava assim, né? Não, gente, o Jesus é o mesmo. O Jesus é o mesmo. Sabe por quê? Porque eu estou mostrando para vocês o amor dele. O mesmo amor que ele teve por mim, eu estou passando para vocês. E nisso, gente, sério, eu estou falando algo que eu vivi. Eu estou falando algo que eu vivi. E nisso, abriram portas. Abriram portas não só para a cidade que eu estava, mas no período de pandemia, a gente alcançou mais 2 cidades. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa mostrar. Muitas vezes a gente precisa mostrar o amor de Cristo, para depois ensinar esse amor, ensinar transformação e as pessoas receberem e estarem firmadas até hoje. Então, amados, a visão, a gente focar no discipulado, focar na conexão, no relacionamento, a gente começar a entender essas pessoas, a gente vai começar a entender. A gente não só vai mostrar para ela que a gente tem lição. Cada nível são 12 lições. Então, são 4 semanas, né? Então, são 3 meses. Não, toda semana eu tenho que ir lá. Não, sabe por quê? Porque tem vez que a gente chega lá, o nosso discípulo quer falar. Ele não vai nem deixar, a gente só vai fazer, sabe o quê? Orar. Porque ele está naquele dia, a gente está necessitado. E quando a gente tem esse amor,
a gente vai passar isso para eles, que eles são amados. Mas aí se a gente está naquele protocolo de fazer, de quantidade, eu quero ter 50, 60, a gente só vai passar. Ou aqui a lição é essa, pronto, finalizou, vai embora. E não é bem assim. A gente, até as próprias lições, ela nos ensina que a gente tem um compromisso com a palavra, mas não só com a palavra, mas com o autor da palavra. E nada melhor que a gente ser exemplo vivo desse amor de Cristo, para que as pessoas vejam em nós aquele que a gente está ensinando para ela, aquele que a gente apresentou para eles. Então, amados, eu quero que vocês consigam compreender o peso do discipulado. A eficácia do discipulado quando a gente começa fazendo os passos certos. Quando a gente foca diretamente na alma, na pessoa, no amor. E aí a gente pega as lições, a gente começa a ministrar. E aí o caráter de Cristo vai estar sendo forjado naquela pessoa. E aí a gente vai entender que nunca é nós, nunca é sempre Ele em nós. É sempre Ele que faz através de nós. E aí a gente começa a ver líderes fortes. Porque se a gente começa a fazer, a falar, a ensinar sem ouvir, sem conversar, a gente só está passando informação para a pessoa. A gente só está passando informação, porque é isso que a gente está passando, informação. Mas quando a gente escuta, a gente vai saber a necessidade. E aí a gente vai saber o que aquela pessoa precisa. Gente, vocês sabem, né, que começa do nível 1, módulo 1, né, no ensino, né, na vida na palavra. Só que teve vez, gente, que eu cheguei para as pessoas nova convertida, que elas estavam precisando de cura. E aí eu peguei as lições um pouquinho mais para frente, só para eu ter um norte. Claro que eu não fui aprofundar, só para eu ter um norte. Peguei aquela lição lá da frente, da vida na palavra, ministrei para ela, porque ela estava precisando de cura. Quando ela foi curada, ela começou a entender a palavra, entender a oração, e começou. Por quê? Porque eu conectei com ela, eu conversei com ela, e eu ouvi. Gente, se a gente não sabe ouvir, a gente não vai saber falar. E olha que eu estou falando que eu falo demais, viu, gente? Eu falo demais. Mas eu quero que vocês entendam que quando a gente está discipulando, a gente precisa ser um bom ouvinte. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Jesus no caminho de Emaús. Por que ouvinte? Porque para a gente ouvir, a gente tem que ter paciência. Jesus no caminho de Emaús está lá, né? Um caminho de não sei quantos quilômetros, gente. Está lá Jesus. O que é que aconteceu? Se fosse eu, dizia, gente, eu sou Jesus, tá? Ressuscitei. Porque, Jesus perguntou para eles, lá no caminho de Emaús, o que é que aconteceu? E eles contaram a história de quem, gente? De Jesus. E Jesus estava lá paciente, ouvindo. Nossa, mas e o que está acontecendo? E por que vocês estão assim? E aí, eles continuou a falar. E Jesus ouvindo. Jesus já conhecia, gente. E aí depois, isso aí é a maior prova que a gente precisa ouvir. Outra prova é que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Para escutar mais e falar amém, né? Eu tenho que aprender isso. Gente, isso aqui é para mim, tá? Amados, olha que exemplo maravilhoso. Ele ouviu a história dele todinha. E no final, aí ele só foi quando foi orar, partiu o pão. E ele, nossa, não ardeu o coração. E voltaram correndo naquela história, né? Voltou correndo e você já sabe o resultado. Mas isso é para vocês entenderem o peso, a necessidade de ouvir. É fundamental para um discipulado eficaz. É você tirar todas as distrações. Porque, gente, a gente está na era tecnológica, né? Mas na hora do discipulado, Bíblia, estudo, tete a tete. Conversa. Gente, aquele exemplo que eu fiz, agora que veio na minha mente, aquele exemplo que eu fiz com as meninas, quando elas foram multiplicando, né?
E aí a gente começou a gerar novos discípulos. Porque dentro do discipulado tem a mentoria. Porque aí a minha discípula já está gerando discípulo, a gente ainda continua conectadas, viu, gente? A gente continua conectadas para mentorear, para ver o feedback, para auxiliar. Porque nem tudo a gente vai saber. E isso é muito bom, é ser transparente com o nosso discípulo. Quantas vezes a Rose me perguntou alguma coisa que eu disse, Rose, no momento eu não sei, mas eu vou perguntar aos universitários, né? Vou ligar para o meu pastor e depois a gente conversa. E aí, eu mostrei para ela o quê? Que eu sou igual a ela, limitada. Que vai ter coisa que às vezes ela não pode saber. Mas aí eu ensinei para ela o escape, tipo assim, ó, quando você não souber, pergunta para mim. Quando eu não souber, a gente pergunta para o pastor. E aí a gente vai perguntando até alguém dizer a resposta. Mas a princípio a gente vai para a Bíblia. E aí a gente começa a entender. E o segundo ponto é não só ouvir, mas a gente fazer as perguntas certas. Porque se a gente chegar para o pastor Silvinho, você ama Jesus? Amo, claro, né, gente? Você ama Jesus? Amo. Ele vai responder, né? Amo Jesus. Pergunto para o meu discípulo, amo Jesus? Não, melhor, vou pegar o exemplo da menina lá que eu estava discipulando. Ela chegou para mim, né? Eu já sabia dela, a gente estava conversando. Aí eu falei, você ama Jesus? Ela fez assim, uai, claro, né, Eva? Beleza. Você faz suas devocionais todos os dias? Não, todos os dias não, faço 3 vezes na semana. Ótimo. Quanto tempo você tira devocional? Aí ela fez assim, uns 5 minutos, né? Eu leio um versículo, oro, agradeço a Deus. Perfeito, minha querida. Passo a passo, ótimo. Continuei. Eu fiz assim agora, porque eu conheço ela, né? E aí eu fiz assim, você está assistindo alguma série? Tô. Maratonei esse final de semana. Aí eu fiz, que top. Quantas séries, né? Quantos episódios tem o maratona? Tem umas 8 ou 9 episódios. 1 hora e um pouco. Eu fiz, maravilha. Aí eu perguntei para ela, agora eu te pergunto, qual a sua prioridade? Aí ela fez assim, ela mesmo assim, porque ela fica sem graça, ela fez assim, Jesus, né? Mais 5 minutos, 15 minutos e quase 4 horas. Gente, o que é que eu fiz? Eu fiz ela entender que quando a gente ama algo, a gente prioriza esse algo. E se a gente não estava priorizando Cristo, a gente estava amando algo mais que a Ele. E eu não precisei falar. Eu apenas mostrei para ela. E aí ela fez, não. Aí ela, você vai falar alguma coisa? Eu falei, não, a gente só está conversando. E aí eu mudei de assunto. Aí no outro dia ela fez assim, 1 hora. Mas foi bonitinho. Porque aí depois diminuiu, né, gente? Depois, hoje só foi 40 minutos. Eu fiz, não, amor. Eu só quero que você entenda. Porque aquilo que você ama mais é aquilo que você prioriza. E é isso que a gente deve ensinar no discipulado, minha gente. É isso que nós devemos ensinar no discipulado eficaz. Muitas vezes a gente quer dar resposta. Mas se a gente dar resposta, eles vão ficar dependentes da gente. E quando a gente ensina o caminho para que eles encontrem a resposta, aí eles vão gerar líderes eficazes também. Sabe por quê, amados? E com isso eu finalizo. Nós não somos Cristo, mas apontamos para Ele. Muitas vezes nós não podemos nem ser a luz, mas apontamos para a luz do mundo. E nós não somos o noivo, mas apontamos para o noivo. Que nós possamos ser líderes eficazes. Que nós possamos gerar líderes eficazes. Que nós possamos entender que a visão transcultural, que a visão do reino é líderes gerando líderes. Porque como o pastor, não lembro se foi o pastor João Paulo que falou, o pastor João Paulo também que falou sobre discipulado, ele falou que ovelha gera ovelha, pastor gera pastor, missionário gera missionário, líder gera líder, e líder eficaz gera discípulo eficaz. Amém? Amados, coloque-se de pé, por favor.
Nesse momento, eu vou orar, pedindo para que o Senhor possa nos usar, pedindo para que o Senhor possa nos capacitar para sermos líderes eficazes, para sermos líderes que gerem líderes eficazes, que gerem líderes que multipliquem muito mais que nós, como o pastor Fagundes falou, a ponto de dizer: vem cá, tu é discípulo dele, ele é teu discípulo, ele é o seu mestre e tal. Que nós possamos ser esses discípulos, que gerem discípulos, que a gente venha ser a continuidade do livro de Atos. Senhor Jesus, Senhor amado, nesta manhã, ó Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de podermos entender ainda mais a Tua palavra. Pai, te peço perdão se até agora, ó Pai, nós não podemos ou nós tivemos medo de gerar discípulos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, por esse tempo de ignorância, de desobediência. Nós queremos fazer um elo contigo nesse momento. Nós queremos gerar, nós queremos frutificar, nós queremos multiplicar, nós queremos focar na visão do reino, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, Senhor, cada dia a ser líderes eficazes, para gerar, ó Deus, líderes eficazes, ó Deus. Senhor, que no nome de Jesus, eu peço, Senhor, eu oro, eu profetizo na vida de cada um que está aqui presente, cada um que vai ouvir depois, ó Deus, para que eles possam entender a dimensão do Teu reino, ó Pai, para que eles não possam se acomodar e só ser ouvinte da palavra, mas que eles possam ser praticantes, Senhor, no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, porque eu estou diante de uma geração de discípulos eficazes. Eu estou diante, ó Pai, de homens e mulheres que estão se posicionando, ó Deus, para expandir o Teu reino. E eis-nos aqui para continuar o livro de Atos. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém.